Nós, às sextas e sábados, fazemos o Evangelho e o livro O Espírito da Verdade, de Chico Xavier, Valdo Vieira, Espíritos Diversos. No entanto, essa semana, estamos comemorando o aniversário do Senhor Mariano, 150 anos de seu nascimento aqui no plano físico. Então, hoje nós passaremos aqui uma mensagem dele, até recente, recebida por Dr. Jorge Bichuete, lá em Uberaba, passando, vamos dizer assim, convites de bem viver para nós. E aí a gente vai ouvir esse áudio e depois a gente vai fazer um simples comentário a respeito. O caminho da cura. Todos nós, ainda vinculados às lutas da terra, carregamos áreas e temas, pontos de vulnerabilidade e assim precisamos recordar o Cristo que continua nos orientando. Orai e vigiai. A obsessão não é um problema apenas dos que enlouquecem perdendo o autocontrole. É também um fato do dia a dia, um fato da vida de todos nós. Pensamos, sentimos, vivemos, e a vida é troca, associação, influência recíproca. Influenciamos os outros, somos igualmente influenciados. Precisamos, neste sentido, de edificar um caminho de cura para a nossa existência cotidiana. O Evangelho lido, sentido, refletido, praticado, é valioso recurso de saúde na terra e no mais além. O culto do Evangelho no lar é a construção de um território de saúde e paz que funciona no cotidiano, tecendo as luzes da vida renovada para a alegria da vitória do bem. Recordo aqui do magnetismo, o passe, a água fluidificada. Recordo ainda do valor da terapia do trabalho iluminado, quando as ocupações do amor nos fazem companheiros do Cristo na estrada da vida. Com Ele, conseguimos ir adiante com mais segurança. Com Ele, somos mais felizes. Assim, o caminho é claro. Caminho de cura, caminho de luz. Um caminho da vida que supera a escuridão e se renova, iluminando o nosso destino. Senhor Mariano, Mariano da Cunha. Mensagem psicografada pelo médium Jorge Bichuete, na noite de 25/3/2022, na Casa da Cultura Espírita de Uberaba, MG. Reflexão interior. Meus amigos, vemos nessa mensagem do Senhor Mariano, como eu disse, uma mensagem recente, ou seja, a necessidade contínua da gente se tratar, se curar, pois o Senhor Mariano, o principal trabalho que ele fez aqui, enquanto encarnado, foi justamente em prol dos doentes, os chamados doentes mentais, os obsediados, a obsessão. Em uma época, lembrando que uma época que não se tratava a doença mental. Em 1900, aqui na região não existia tratamento para isso. E aí, de repente, aparece um ser, e esse ser começa a trabalhar o caminho da cura. Bonito ele mostrar para nós que é um caminho. Não é eu ir lá, receber um passe, uma reunião, remover um espírito obsessor e ser curado. É um caminho, é um processo. Pois vemos aqui que ele diz: todos nós, todos, sem exceção na Terra,
temos pontos de vulnerabilidade e precisamos recordar quem? O Cristo. Porque nós, por nossa conta, temos dificuldade de nos renovar. Por isso, o título de hoje é A Renovação e o Caminho da Cura. Nós precisamos nos renovar todos os dias, não ter medo de modificar um pouquinho, sem, vamos dizer assim, o orgulho de dizer uma transformação instantânea, algo inacreditável e às vezes impossível. Alexandre, no capítulo 9 do livro Missionários da Luz, ele diz que os espíritas não deveriam prometer melhora e quanto mais cura para ninguém, porque existem obsessões que duram 100, 200, 300, 400 anos. Digo isso não para desanimar ninguém, é exatamente pelo contrário, para quando a gente cair na obsessão, a gente saber que faz parte do caminho, se levantar e continuar, né? É um caminho de cura, é um processo, é um tempo cujo nós vamos melhorando dia a dia. A obsessão não é um problema apenas dos que enlouquecem perdendo o autocontrole. Na época de Senhor Mariano, as pessoas já vinham aqui amarradas, muitas das vezes com arames, nem corda segurava eles. Mas o Senhor Mariano aqui nos alerta, todos nós, que não é o problema só de quem está. Hoje, graças a Deus, tem tanto tratamento, né? Tanto remédio, psicoterapia, psiquiatras, os meios religiosos também apoiando, ajudando, terapias com música, né? A musicoterapia, a arte terapia. Então nós temos a possibilidade hoje de inúmeros tratamentos para termos uma melhor saúde mental, saúde espiritual. No entanto, ainda é cedo para nos termos como nós todos curados. Por isso nós trocamos, que estamos aqui na Terra, pensamos, sentimos, vivemos, e a vida é troca, associação, influência recíproca. Sim, quem pôde ler Mecanismo da Mediunidade, um livro de Chico Xavier, lá podemos observar que todo pensamento e sentimento vibra e vai de encontro a todos nós. Por isso, nós somos uma vibração coletiva. No livro também A Caminho da Luz é usado o termo, né? Somos co-criadores em plano menor, porque com a nossa vibração, com o nosso pensamento, nós criamos, nós moldamos, através do fluido cósmico universal, nós moldamos os lugares em que habitamos. Por isso, temos aqui na Terra ainda abismo, umbrais, lugares difíceis, porque nossos pensamentos, nossos sentimentos ainda são difíceis. Por isso ainda temos guerras no plano físico, no plano espiritual, mas também precisamos lembrar que temos muito mais nos planos celestes: saúde, bondade. Pois André Luiz assume já ali no livro Nosso Lar que sabia pouquíssima coisa das dimensões mais elevadas da própria Terra, pois ele sabia olhar, né? A gente entende de onde a gente vem, para onde a gente vai, temos mais dificuldade. Então nós temos pouca informação. Ele diz que lá, né, como se fosse um telão naquela época ainda, né, que aqui ainda não existia no plano físico isso,
eles viam espíritos de moradas mais elevadas, de planos mais elevados, e davam mensagem através de uma tela lá no nosso lar. Nosso lar este que já está até bem, né? No momento em que foi ali escrito. Mas o senhor Mariano tem esse carinho conosco, esse carinho de se preocupar. Tinha muita gente para trabalhar, por quê? Porque tinha muita gente doente, cheia de obsessão, porque mediunidade não significa evolução. Todo aquele que está obsediado, gritando, rasgando as roupas, né? Muitas das vezes fazendo coisas que nós nem sabíamos que era possível ser feitas, as pessoas estão ali sendo médiuns, e espíritos que geralmente cobradores, né, vêm até nós cobrar, bate a nossa porta, cobrando aquilo que nós devemos do passado, e sofremos. Não podemos generalizar. Às vezes conosco tem 5, 10, 15 espíritos caminhando conosco, mas às vezes a loucura é só nossa mesmo. O senhor Mariano alerta para nós sobre o Evangelho, né? O culto no lar. Não podemos abandonar o nosso lar. Se um dia está pouco, como já aconteceu em histórias registradas em livros, as pessoas chegarem pedindo socorro ao Chico, e o Chico falava: monta o culto no lar. Se os outros familiares não participam, faz sozinho, mas faz o culto no lar. Chico, está tão difícil as coisas dentro de casa. Então um dia só na semana está pouco, faz todo dia, né? E aqui o senhor Mariano, em 2022, alertando para nós a necessidade do caminho para a cura, um culto. Pode ser até um culto ecumênico, né? Não precisa ser exatamente espírita. Tudo que é bom está aqui para nós, em todos os lados, todas as religiões, ensinamentos. No livro Instrumentos do Tempo, Emmanuel diz assim: ninguém poderá dizer que não sabia, pois a verdade foi esparramada por todos os cantos da terra. Ou seja, nenhum de nós podemos achar que somos donos da verdade. A verdade tem vários ângulos e muitas das vezes ela é relativa à nossa evolução pessoal. Então, lemos um livro hoje, daqui 5 anos lemos o mesmo livro e entendemos totalmente diferente. Então, a verdade ela vai se transformando dentro do nosso coração, pois ela é imutável, mas nós estamos em processo de mudança. Então nós estamos mudando e entendemos a verdade de forma diferente. E o Evangelho no Lar é um território de saúde e paz, que funciona no cotidiano, tecendo as luzes da vida renovada para a alegria da vitória do bem. Uma frase tão bonita, né? A vitória do bem. Vitória do bem. Então é esse caminho que, sem dúvida nenhuma, chegaremos ao ponto de sermos vitoriosos. Estamos caminhando para chegarmos ao ponto de eliminarmos em nós essa ignorância, esse egoísmo, esse orgulho que nos faz sofrer. No livro de Leon Denis, Problemas do Ser, Destino e da Dor, penúltimo capítulo intitulado A Dor. Lá ele diz o seguinte: quando o ser, primeiro ele diz assim, né, que a dor não é só expiação, porque nós encaramos muito a dor como uma expiação, algo que fizemos e que estamos pagando, né? Sem dúvida isso acontece todo dia, mas vai além. Ele diz que a dor serve para nós desde os primórdios.
da criação como impulsionamento para a evolução. Ou seja, mesmo antes de criarmos as dívidas, já passamos pelo processo da dor para impulsionar a evolução. No entanto, ele traz uma mensagem maravilhosa para nós, que o tempo passa e passa rápido, e que o dia que termina em nós o orgulho e o egoísmo, instantaneamente é cessada a dor, o sofrimento. E aí, ao falarmos isso, observamos o quê? E como que pode? Pessoas igual o Chico, o próprio Cristo reencarnou na Terra e sofreu tanto. Aí são missionários. Aí eles vêm a trabalho. Eles vêm ali nos mostrar o caminho, por amor. Nesse trabalho de paciência, de amor conosco, ele vem no plano físico nos ajudar e mostrar esse caminho de renúncia. Agora nós outros, igual até ele foi tentado, né? Lembrando disso, mas nós outros, como diz o senhor Mariano, todos nós temos pontos nevrálgicos, né? E o Chico, com toda a sua evolução, que sabemos que está entre os espíritos mais evoluídos da Terra, trazendo maravilhas para nós, mas ele assumia sempre. O Emmanuel diz que eu usei mal minha inteligência no passado. Ou seja, até Chico ainda buscava melhorar algo mais, né? Nesse momento, Jesus ensinando que nós podemos aprender a todo instante. Quanto mais nós somos ignorantes, mais temos razão, né? Gostamos de ter razão. Quanto mais evoluímos e aprendemos, mais gostamos de aprender. Eurípides, sobrinho do senhor Mariano, para mim é um exemplo muito forte de gostar de aprender. Ele, mesmo sendo um gênio, quando lia a Bíblia em latim, não entendia o Sermão da Montanha. Quantas vezes nós lemos livros e tudo, passamos por cima de coisas e vamos embora e absorvi ali 20%, tá bom. Mas Eurípides tinha uma sede em aprender, queria sempre aprender. Então, ele teve a sede atendida e explicada para ele, né? Quando veio para cá, ficou em Santa Maria, tinha algumas coisas assim meio estranhas até para os dias de hoje, né? Aqui tem a mesinha telegráfica, e aqui não se falava mesa girante como na Europa, falava mesa telegráfica, porque ela usava o código Morse, as batidas do telégrafo, para as pessoas, para passar a mensagem para as pessoas. Além disso, os médiuns, cada um tinha o seu banco numerado, já chegava e sentava ali, cada um no seu lugar, de acordo com as energias, né? E Eurípides chega e não entende aquilo e diz para o senhor Mariano: por quê? Para que isso? Aí o senhor Mariano fala para ele, né? Naquela casa ali ainda, não tinha esse templo ainda nessa época, o piso de madeira, os banquinhos de madeira, lembrando que Eurípides, poucos anos depois, ia construir a primeira hidrelétrica no interior, ali em Sacramento, no Cajuru. Então, Eurípides entendia de energia elétrica nessa época. O senhor Mariano vira para ele e fala assim: se sentar no banco errado dá choque. Aí, ele faz o quê? Como eu acredito que a maioria dos outros fizeram sem perguntar. Sentaram no banco que o senhor Mariano falou para sentar, né? Eu faria a mesma coisa. Eurípides não, sentou no outro banco. Eu preciso entender isso. E aí ele levou o choque que ele pulava no banco. Ele perguntou ao senhor Mariano: como se dá isso, meu tio? Ele disse: Eurípides, não é energia da terra,
é energia espiritual. Um gênio buscando aprender. Sempre assim, né? Mas coragem e vontade de aprender a cada dia. Imagina o quanto ele não leu e não lê até hoje, né? Quanta sabedoria, buscando. E essa vontade está no caminho da nossa cura. A gente precisa estimular a vontade de aprender, a humildade de dizer não sei. Muitas das vezes temos uma vergonha enorme. Alguém pergunta, ouvimos, e aí falamos assim: no livro tal diz tal coisa, é isso, faz isso. Já damos a resposta ali imediata, sem sermos solidários com a dor do outro, sem sentirmos a dor do outro, sem nem mesmo pararmos para pensar, né? Por isso o Senhor Mariano repete muito nessa mensagem o termo: com Ele conseguimos ir adiante com mais segurança. Ele quem? Jesus. É com Jesus. Jesus é o exemplo. Com Ele somos mais felizes. A felicidade, sabemos que está no Evangelho, não é deste mundo. Sim, a felicidade plena ainda não dá, não é possível. Mas o caminho para a felicidade, justamente, André Luiz tem uma frase que eu acho ela de uma sabedoria enorme: felicidade é o fruto que se colhe da felicidade que se semeia. Por que eu acho ela tão sábia? Ele não diz que se colherá, ele não põe no futuro. Ele diz que a felicidade é aquele momento em que você faz o bem, você fez o bem, aí aquele prazer de ter feito o bem, sem pensar em receber o bem de volta, sem se preocupar com a ingratidão. Essa semana, nos cultos que nós fizemos, veio a mensagem sobre ingratidão, que a gente possa compreender quando os outros forem ingratos conosco. Então, que possamos nós aprender a fazer o bem, sem se preocupar. E aí ficamos felizes. Felicidade é o fruto que se colhe, é no momento, na hora que faz. É aquela alegria que dá. Da felicidade que se semeia, ou seja, ninguém tem o poder de fazer o outro feliz. Ninguém. Se tivesse, Jesus mudaria todos os seres da terra instantaneamente para seres felizes. Ninguém pode. Podemos semear, por isso é muito usada essa palavra, desde a época do Cristo e até hoje. Semear. Podemos semear a felicidade. O outro será feliz quando ele quiser. Quando essa semente brotar, quando será? Não sabemos, pois não sabemos nem a nós. As sementes que já foram plantadas em nós, aos milhões e milhares, através dos muitos mil anos de nossa vida eterna, já recebemos inúmeras sementes, de várias formas e maneiras. Muitas já darão flores, frutos, outras ainda darão, pois nada se perde. Um caminho de vida, da vida que supera a escuridão e se renova, iluminando nosso destino. É assim, vai superando e iluminando. Ele diz superando, iluminando, pois precisamos ter paz com as sombras, né? Não podemos ter raiva, geralmente temos, né? Fazemos algo errado, eu sou mestre nisso, e aí fico muito furioso comigo mesmo, né? A raiva vem forte, mas
Aqui, senhor Mariano ensinando para nós que é a luz que ilumina, essa luz que é suave. Filósofo Lao Tse, que é anterior a Cristo, lá da China, mostrando o caminho do equilíbrio, diz assim: a lamparina no olho da galinha à noite a cega. O que é essa lamparina? É o conhecimento. O que é a noite? É a ignorância. Se nós pegarmos uma luz e colocarmos no olho, nós cegamos. Lao Tse disse isso cerca de 600 anos antes de Cristo, e Paulo de Tarso provou disso, pois quando Jesus, eu creio que Jesus deixou um pouquinho de luz que ele tinha chegar nos olhos de Paulo, queimou os olhos de Paulo. Então, precisamos de que tipo de luz? A intelectualidade, não que eu diga que aí Jesus estava usando de exagero, né? Pois Paulo precisava na situação. Mas quando usamos de forma agressiva a verdade ao outro, o outro continua cego, não vê. Quando temos paciência, vejam bem, senhor Mariano e Eurípides debateram sobre religião antes de senhor Mariano se tornar espírita, pois senhor Mariano era ateu. E depois, quando o senhor Mariano se torna espírita, Eurípides debate com ele 4 anos. 4 anos. Eurípides trabalhava em Conquista, na loja do Eulógio Natal, né? Filial da Casa Mojico, do pai em Sacramento. Eurípides era contador lá, e aí ele ia toda semana em Conquista, passava em Santa Maria e hospedava na casa do tio Mariano, o tio espírita, que fazia reuniões espíritas dentro da casa dele, e Eurípides vinha assim mesmo. Senhor Mariano já dando passe, água frutificada, remédio, indo a Sacramento, as pessoas que pediam auxílio, se hospedava no quarto do Eurípides, na cama ao lado do Eurípides. Sabemos que os dois debateram esses 4 anos, de 1900 a 1904. Mas ninguém, nenhum biógrafo, nenhum antigo diz que os dois brigaram, que os dois se desentenderam e não tiveram mais, um virou a cara para o outro e que se vire, né? Deixa para lá. Não. Continuaram amigos. Então, essa é a luz. A luz da paciência, do momento, esperar o momento, ter fé. Antes que você chegasse, eu estava lendo o Pão Nosso, caiu a mensagem fé, para que nós tenhamos fé, pois a luz vai brilhar para todos nós, é inevitável. Nós podemos escolher inúmeros caminhos, pois ninguém é igual a ninguém. Somos semelhantes, somos parecidos, temos inclusive psicopatias parecidas, por isso tem vários nomes, rótulos e tratamentos. No entanto, cada um é cada um. Cada um é um ser individual. E isso é maravilhoso, sermos diferentes e respeitarmos e amarmos as diferenças. E lembrando, né, o tema é renovação e o caminho para a cura. Até agora
eu falei do caminho da cura. E como que é que a gente faz para se renovar? O senhor Mariano era um homem nervoso, bravo. No livro lá, Eurípides, O Homem e a Missão, está lá registrado um dos inúmeros casos de nervoso dele, né, de bravo. Será que eu vou ter que matar ou morrer por causa de um facão? Era um homem que andava armado, era um homem bravo, nervoso. Tinha outros vícios ainda, mas se tornou um ser dócil, amoroso, bondoso, que humilde, renúncia, porque as pessoas vinham de longe, como eu disse, viajavam de longe, então não sabia-se que horas chega. Podia chegar 2 da manhã, 3 da tarde, 9 da noite. Ele atendia a qualquer hora que chegasse. Ele estava pronto para acolher, e muitos ele hospedava na casa dele. Quando não cabia na casa dele, ele indicava os familiares, vizinhos, e as casas do povo ficava tudo cheia de gente em tratamento que vinha para cá. Então o senhor Mariano fez o quê? Vou ler o que ele fez, porque ele mesmo há alguns anos, né, atrás, pelo seu primo Celso de Almeida Afonso, lá em Uberaba, ele deu a seguinte mensagem: trabalho e renovação. Trabalhe o mais que puderes em benefício dos outros. É isso que eu acabei de dizer que ele fez. O mais que puder. Mesmo que eu não esteja dando conta, continua ajudando o outro. Ajudando, gente, não é retirar as dores do outro e colocar nas próprias costas, não. Isso não. É encaminhar, é mostrar caminho, às vezes sim, dar comida, dar roupa, agasalho, aconselhar, mas ter paciência com o tempo de cada um, né? Mas aí ele continua aqui, que ele é o exemplo vivo. Por isso que eu quis dizer que ele tinha lá os seus defeitos, as arestas para serem aparadas, porque ele é o exemplo vivo de mudança. E aí ele diz assim: mas nunca te esqueças do trabalho necessário à tua renovação íntima. Trabalhe pelo outro, mas não esqueça de trabalhar por você, de se transformar, de se modificar, de lutar. Por isso ele usa o termo trabalho, porque é trabalhoso, é difícil, é muito difícil nós mudarmos os vícios, as comodices que nós carregamos em nossos corações. É preciso servir sempre. Diz uma amiga nossa, a Luzia, que lê muito mais do que eu a obra do Chico e tudo, ela disse para nós que a palavra que mais se repete na obra do Chico é servir. E aqui vem o senhor Mariano dizer para a gente: é preciso servir sempre. É necessário perdoar a todo instante. Servir e não perdoar é complicado. Se eu não estiver disposto a perdoar o outro e a mim mesmo, a gente tem muita dificuldade de caminhar. Porque todo dia a gente é contrariado. Toda hora, todo momento. Às vezes até no sonho, dormindo, a gente é contrariado. Então, precisamos perdoar. É preciso caminhar, ou seja, ir adiante, evoluir, né? Mas é necessário sorrir, é necessário sorrir. E pedindo aqui para nós é necessário sorrir. Lembrando, Chico Xavier disse: o coração é meu, pode sangrar. O rosto, meu rosto, não é meu, é do outro, porque é o outro que vê
o meu rosto, então preciso sorrir. Olha que maravilha do Chico, a humildade e o amor para com o outro, até na expressão facial. Preocupado em que realmente a gente não fica andando olhando para o espelho, né? Então, a maneira como a gente carrega as nossas expressões faciais, os nossos movimentos, atitudes na rua, na vida, são sementes. Então, o Chico diz, né? Quer dizer, o coração está escondido, pode sangrar à vontade, não tem problema. Mas o rosto, eu preciso sorrir. É preciso orar. Às vezes a gente esquece tanto, né? Mas é necessário meditação. Vejam bem, um espírita lembrando, dizendo, é preciso orar, mas é necessário meditação. É preciso ler, mas é necessário estudar. Em qualquer templo, em qualquer lugar, Jesus espera de nós o melhor que possa fazer através de nossa boa vontade. Só isso, né? Como dizia o Chico, Jesus não pediu que nós escalássemos o Everest, só pediu que nós nos amássemos uns aos outros. E aqui o senhor Mariano só diz assim, nossa boa vontade, né? Nossa boa vontade. Doar o mais que pudermos, sem exigir nada. Doar sem exigir nada, ou é difícil, né? E corrigirmos-nos. Ele é o exemplo vivo dessa frase. Ele se corrigiu, ele se transformou. E corrigirmos-nos imediatamente, para que possamos ser o espelho fiel do bom cristão. Mariano da Cunha Júnior. Vou encerrar por aqui, só contando 2 casos, para mostrar o antes e o depois, né? Como eu já disse, ele era bravo, se tornou espírita, ainda assim, mantinha ainda um temperamento forte. Um senhor foi picado de urutu no dedão do pé, e o senhor Mariano fazia o quê? Era uma cobra, né? É uma subespécie da jararaca, urutu cruzeiro, muito mortal. E aí o senhor Mariano fazia o quê? Ele pegava a brasa e chegava perto da picada para formar uma bolha, e ali, na hora que estourava a bolha, saía a maior parte do veneno. O senhor Mariano, ao fazer isso no pé desse senhor, esse senhor chutou o rosto dele. E aí o senhor Mariano disse assim, quer morrer? Morre, desgraça! E largou ele. Aí meu avô e outros amigos, familiares, né, a rapaziada mais nova, pegou o homem à força, foi lá, e aí exageraram na queimada do dedão, mas salvou a vida do homem, né? E aí dizemos assim, né? Ele já é espírita. No entanto, aí eu preciso contar outro caso, já ele mais velho, ele teve uma porca, porque ele criava galinha, porco, vaca, né? Zona rural. E ele teve uma porca roubada. E ele comprou a carne de porco. Aí foram até ele e disseram, né? Ó, senhor Mariano, descobrimos quem é o ladrão, é o fulano de tal. Nós vamos fazer ele devolver o dinheiro e o restante da carne. Aí ele disse, de jeito nenhum. Quando eu comprei a carne, eu sabia. Não vamos magoá-lo, não vamos ofendê-lo, deixe ele em paz, não digam isso para ninguém. Aí observamos a mudança, né? Uma amiga nossa morava do lado da casa do senhor Mariano, e ela era criança, e ela ia buscar leite todo dia no curral do sítio do senhor Mariano.
E a hora que ela ia embora para casa, ela passava na porta da casa do senhor Mariano, ela disse que foi todos os dias, até eles mudarem dali. O senhor Mariano saía com aquela voz mansa e calma e dizia: minha filha, você não vai embora sem o pedacinho de queijo e o doce de goiabada não, vem cá. E dava para ela. Eu acho tão maravilhoso isso, que mostra para a gente que a gente pode mudar, que a gente pode, com os nossos defeitos que nós temos, se transformar, né? Deixando, por isso ele usa o termo caminho, né? Renovação, é se renovando, é indo, caminhando, tropeçando, se modificando, todos os dias, cada dia, mais um pouquinho. Vou agradecer a presença de todos vocês, a paciência, já devem estar muito cansados, né? Que Jesus ampare a cada um de vocês. Montaria leve, cavaleiro alegre, segue seu destino para falar de amor. Vai, Senhor, Senhor Mariano, no embornal leva o fardo leve e a dor em breve fica como luz. Poeira baixa nessa sua estrada, a sua chegada vindo de Jesus. Vem, Senhor, Senhor Mariano.